Hoje vamos tirar aplicações de Apocalipse capítulo 15. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração e peça a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que eu vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o nosso estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Vamos lá, Apocalipse 15, versículo 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Sabemos, depois do nosso estudo deste capítulo 15, que os flagelos são a morte física que Deus impõe àqueles não crentes que insistem em viver longe do Senhor, mesmo com todas as advertências das trombetas nesta vida. Isso nos faz pensar que Deus é paciente. Sim, Ele é. Mas os dias das pessoas estão contados e passando. Como saber que uma taça da ira não pode ser derramada sobre um não crente que amamos? E se você for alguém que não crê em Cristo, vai querer se arriscar até não ter mais tempo? Saiba que a justiça de Deus sobre os que não creem nele não se dá somente no futuro, não. Ela pode acontecer a qualquer momento. É verdade. O inferno, ele pode estar mais próximo do que se acredita. Não é sábio zombar de Deus e de sua só aparente, falta de ação. Versículo 2 temos: Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. É certo que os crentes são chamados a vencer o mundo e o pecado, mesmo que no sofrimento ou na morte. Parece estranho, não é? Mas é assim mesmo. Nós somos o único povo na terra que obtém vitória, mesmo que em meio a sofrimento e morte. Nada pode arrancar a vitória final de nossas mãos. Por isso que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Nem a derrota, nem a morte pode nos tirar a coroa da vida. Isso porque essa coroa não é obtida por nossas forças, mas pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem permanecer fiel hoje vai participar da glória eterna amanhã. Por isso é que esse versículo diz: o mar de vidro, que representa o povo de Deus, pode até pegar fogo, mas o que vai ficar no final será o seu povo cantando diante dele. Versículo 3 diz: E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Sim, o povo de Deus é marcado por esses dois cânticos. O cântico do Êxodo, que se refere a libertações durante esta vida terrena, e o cântico do Cordeiro, o cântico de Cristo, que se refere à redenção, que é a nossa libertação final, a libertação que nós vamos gozar na consumação de todas as coisas. Deus, ele nos protege e nos livra durante esta vida, assim como fez com o povo do Egito, assim como fez com o povo que foi liberto do Egito, e também nos livrará no final, se ficarmos vivos até lá. Caso contrário, nem tomaremos conhecimento da perseguição, da grande tribulação e coisas do tipo. Não. Se morrermos agora, temos a certeza, a convicção de que estaremos com o Senhor. Diante disso, pense o seguinte: a adoração não depende das circunstâncias. Não, depende da obra de Deus em nossa história. Olhe para essa obra, não para as aflições. Não faça que nem aquele pessoal que saiu do Egito, que ficou olhando muito para os problemas, murmurando, reclamando e não prestava atenção no Deus que os acompanhava com uma coluna de fogo, com uma coluna de nuvem.
no Deus que derramava maná sobre eles, do Deus que abriu o mar diante deles e afogou os seus inimigos, do Deus que fazia a água sair da própria rocha. Sempre que houver dificuldades e problemas, há também muito milagre e muita bênção para prestar atenção. Versículo 4 diz: Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. É uma boa pergunta essa, hein? Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? E ainda diz: todas as nações virão e adorarão diante de ti. Meu irmão, minha irmã, nós não vivemos para agradar os homens, mas para glorificar o nome de Deus. E digo mais, vamos continuar a fazer isso quando partirmos daqui. Então, é melhor ir se acostumando. Louve a Deus sempre que puder, em todo lugar e em toda situação. Tema ao Senhor, glorifique o nome dele, venha e adore. Foi para isso que nós fomos criados. Versículo 5 diz: Depois destas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. É interessante notar que o tabernáculo é citado aqui, mas o destaque não é para ele, não. O destaque é para algo que havia nele. O quê? O testemunho, isto é, as tábuas com a lei moral de Deus. A palavra de Deus, a lei, os mandamentos, esse é o bem que o próprio Deus nos deu neste mundo. É a nossa orientação de fé e prática. Vamos valorizar a palavra de Deus na nossa vida. Vamos valorizar esse tesouro tão precioso que temos nas mãos. Às vezes precisamos limpar a poeira das páginas da nossa própria Bíblia e começar a lê-la com mais vontade. Pense nisso. Quando João teve essa nova visão, quando o céu se abriu e o tabernáculo apareceu, é a palavra de Deus que recebeu destaque, a lei moral do Senhor. Não à toa o salmista amava tanto essa palavra, a ponto de o maior salmo da Bíblia, o Salmo 119, se dedicar completamente ao louvor dessa preciosidade. Versículo 6 diz: E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Você sabia que anjos bons são usados por Deus para aplicar uma justiça que pode dar cabo de uma vida? Você sabia disso? Pois é, não adianta romantizar a imagem dos anjos, não. Muitas pessoas pensam neles como figuras infantis, simpáticas, sorridentes, mas a verdade, a grande verdade, é que se nós não temos um compromisso com o Senhor, não devemos esperar nenhum benefício dos anjos, não. Aqui são anjos bons que derramam as taças da ira. Isso porque os anjos protegem aqueles que temem a Deus, não os que o desprezam. Lembre-se disso. Versículo 7 traz para nós: Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. Se você já sofreu alguma coisa na mão dos não crentes, saiba que o juízo perfeito vem de Deus, não dos homens. Ele, o Senhor, nunca erra e nunca deixa passar as maldades das pessoas. Tem gente que pensa que Deus não age nunca, que ele é indiferente às crueldades que sofremos nesta vida. Não, não é assim. Deus é um ser eterno que sempre foi justo, é justo e sempre será. A justiça humana, por sua vez, esta pode falhar, mas saiba que Deus sempre estará presente para fazer justiça. Assim como ele esteve ontem, estará hoje e no futuro. Por isso, meu irmão, minha irmã, entregue sua causa ao Senhor. Ele é o juiz eterno. O último versículo
do capítulo 15, versículo 8 diz: O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. A intercessão pelos não crentes, se você faz tal intercessão, lembre-se de que ela deve ser feita enquanto eles estão vivos. Muitos oram por pessoas depois que elas morrem. Não adianta nada. No momento em que Deus resolve tirar-lhes a vida, tira delas também a única oportunidade de se reconciliarem com Ele. Ora, se é assim, então faça o possível, você que está me ouvindo, para compartilhar com seus parentes e conhecidos não crentes as boas novas de Jesus. Não será maravilhoso reencontrá-los no céu? Então, é como diz aquela palavra tão conhecida: enquanto houver vida, há esperança. Se Deus resolver derramar o flagelo, se Ele resolver derramar a taça de sua cólera, sua ira, nada mais poderá ser feito para impedir a tragédia. Aqui no versículo diz que nem mesmo seria possível penetrar no santuário para fazer alguma intercessão a Deus. Então não vamos deixar esse momento triste chegar para a vida de ninguém por quem temos alguma consideração. Peçamos a Deus coragem para falar de Cristo àquelas pessoas que não tiveram a graça que nós tivemos de crer em Cristo e viver ao seu lado todos os dias. Quem sabe elas não foram escolhidas também para viver a mesma experiência que nós temos.